Boa noite a todos e a todas. Com prazer e satisfação, OAB Tatuapé, mais uma super webinar. Desta vez, vamos falar de novidades do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. Quero inicialmente agradecer a nossa presidente, doutora Rose Mateus, toda a nossa diretoria, doutor Sérgio Islam, presente aqui nos trabalhos, doutora Valéria Rossati, também, nossa secretária-geral, e parabenizar a nossa comissão de Direito Tributário pelo excelente trabalho que exerceram, e faço na pessoa do nosso presidente Adalberto, que está presente, e logo tomará a palavra, para fazer a apresentação do currículo do nosso palestrante, Dr. Luiz Gonzaga, que já agradeço, e sem mais delongas, estamos ávidos a ouvi-lo, queremos agradecer ao OAB Tatuapé, e já passo a palavra para o doutor Adalberto fazer as considerações e iniciar a palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Bom, primeiramente, agradecemos aí a organização da OAB Tatuapé, na pessoa do nosso vice-presidente, Dr. Marco Kojorowski, e toda a diretoria por toda a organização, né? Também agradeço especialmente, né, ao nosso senhor Luiz Gonzaga Ventura Leite Júnior, né, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que gentilmente, mais um ano aqui conosco. Seu Luiz, agradecemos imensamente a pessoa que nós conhecemos, né, que é o maior especialista do imposto de renda no Brasil, né, e maior em todos os sentidos, né, Luiz? Tem quase 2 metros de altura, né? Então, para a gente é uma grande alegria recebê-lo aqui na OAB Tatuapé, né, mais um ano. E esse ano, né, já peço desculpa aí a todos que estão nos assistindo, né, tivemos um pequeno problema com a conexão, mas estamos aqui ao vivo pelo Facebook também, né? Então, desde já, desculpe aí pelos links, né? E também, seu Luiz, fique à vontade, tá? Muito obrigado. Também agradeço a toda a comissão e a todos os presentes, né? Fique bem à vontade para apresentar conosco, né? Compartilhar o material, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Oi, gente, boa noite a todos. Já começar, meu sotaque, com esse nome, Luiz Gonzaga, eu tenho que ser nordestino, né? Então, não estranho o sotaque, não. Agradecer ao Adalberto e a toda a OAB por esse convite, né? E a abertura de espaço para a gente de falar de imposto. Ninguém gosta muito de falar de imposto. Já iniciando, falar de imposto, e aí eu faria uma pergunta, respondo aí para vocês mesmos. Quem estudou em universidade particular? Quem fez pós-graduação ou escola particular, na escola pública, né? Quem de nós aqui não está esperando a vacina do Covid, né? Tudo isso advém dos recursos que são arrecadados pelos impostos, né? Então, assim, o imposto, eu pago muito, eu pago pouco, é ruim, é bom quando bem aplicado e quando retorna em benefício para a nossa sociedade. Tá? Como eu tenho pouco tempo, e eu queria já deixar uma surpresa para vocês, a gente iniciou esse tipo de palestra do imposto de renda nessa época, mas com foco nos últimos 20 minutos. Os últimos 20 minutos é que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Fazer o bem com o imposto de renda. Como? Vou mostrar para vocês. Tá? Eu vou compartilhar minha apresentação para a gente iniciar falando um pouco das novidades do imposto de renda. Bom, essa é a cara do programa. Quando você abre, vem essas novidades. A gente vai falar rapidamente de algumas e focar naquelas que, de repente, chamam mais atenção, principalmente os advogados, né? Em especial a questão do espólio sobre partilha. Uma das novidades é que a Receita está pedindo,
isso eu já pedia antes, que a gente precisa, às vezes, ter contato com o contribuinte e não consegue. É informar o e-mail e o número do celular. A Receita não vai ligar para vocês, não vai mandar link, não vai mandar acessos, né, grandes, resolva aqui sua malha fiscal. Vai mandar, olha, tem uma mensagem na sua caixa postal. É para isso que vai ser usado o e-mail e o número do celular que é posto na declaração de imposto de renda. Então, recomende aos seus clientes que ponham essa informação, é importante. Uma novidade sobre a parcela isenta. Esse caso é basicamente quando a pessoa tem 2 aposentadorias e aí ela tem 2 descontos do INSS, do maior de 65 anos. E aí só pode ter direito a um desconto. Um limite dobrado referente ao limite de isenção, e o programa, às vezes, levava o contribuinte ao erro. E agora foi ajustado no programa para que essa informação entre e o que for necessário declarar como rendimento tributável já vai ser feito automaticamente. Conta de pagamento. A gente tem vários bancos novos, bancos fintechs, né? E aí agora a Receita se atualizou a partir desse ano para aceitar as contas de pagamento desses novos bancos, novas operadoras que estão surgindo. Tem um detalhe sobre a Caixa Econômica Federal, que a Caixa Econômica está mudando o número das suas contas. E aí o nosso sistema está preparado para aceitar os 2 tipos de dados. Tá? Espólio sobre partilha. Esse era o focar um pouco mais nisso aqui. O que é que acontece? Depois que a pessoa venha a falecer, ela começa, se estiver obrigada, a fazer a declaração de espólio intermediário. Inicial, intermediário, e quando encerra o inventário, vai ser declarado o espólio final. O que é que acontecia? Quando surgia um novo bem, apareceu um bem que esqueceram, ou demorou a ser regularizado, e agora tem que reabrir o espólio para liberar esse bem. O que é que acontecia? Né? Teria que pedir o cancelamento da declaração anterior para fazer uma nova declaração, e isso gerava uma série de problemas. E agora é possível fazer uma declaração de sobrepartilha após o encerramento do espólio. A gente acredita que isso vai facilitar muito a vida, em especial dos advogados que trabalham com essa questão do espólio. O serviço Meu Imposto de Renda. A Receita vem melhorando esse serviço, tem várias opções lá dentro. É interessante que o acesso agora ficou mais facilitado, que o acesso é pelo serviço GovBR, né? É mais fácil, você consegue validar com o banco, servidor público com o SIGEP, ou presencialmente em algumas situações, que consegue ter acesso a uma série grande de informações. É importante. A gente sempre fala que entreguei a declaração, paguei ou restituí, resolveu. Não, calma. Temos que acompanhar o processamento da declaração para ver se não caiu em malha fiscal. E muitas vezes, eu diria que 70% das malhas são resolvidas com ajustes feitos pelo próprio contribuinte. Os outros 30% é que dependeria de uma comprovação e uma verificação junto à Receita Federal. Foram criados novos códigos para declarar criptoativos, Bitcoin, essas moedas eletrônicas, e aí é só um detalhamento que vai facilitar a vida das pessoas que têm essas moedas a declarar corretamente. Auxílio emergencial. Quem recebeu auxílio emergencial tem que declarar imposto de renda? Não. Primeiro, o auxílio emergencial é um rendimento tributável. Segundo, quem está obrigado a declarar auxílio emergencial? Quem teve outros rendimentos. Entra o auxílio emergencial? Não. Teve outro rendimento, recebeu salário, recebeu aluguel em valor superior a R$ 22.847,76. Nesse caso, ele está obrigado a declarar
e ele também vai ter que devolver caso ele tenha recebido o valor do auxílio emergencial. Quando já vem informação, tem que ser gerado o DARF, é um DARF específico, Ministério da Cidadania, e aí deve ser pago esse DARF referente à devolução do auxílio emergencial. Novo aplicativo do Carnê-Leão. O Carnê-Leão era um aplicativo que não era online, e aí agora foi criado um novo aplicativo online que faz uma série de interações e facilita demais a vida do contribuinte, né? Atenção para o Carnê-Leão, advogados em especial que trabalham com pessoa física. Todo rendimento de pessoa física é obrigatório, vou repetir, obrigatório o pagamento do Carnê-Leão. Se você recebe de pessoa jurídica e não é descontado imposto de renda e somando vai dar imposto a pagar, não é obrigatório. Você pode pagar o imposto complementar. Mas o Carnê-Leão, quando a gente recebe de pessoa física, ele é obrigatório. Declaração pré-preenchida. Esse é um projeto que já vem sendo desenvolvido pela Receita já há algum tempo. E o que é? A Receita está aqui, ó. Está aqui o que eu tenho de dados seu. DIF, DEMED, DOI, tudo está aqui, apresento para você. E aí isso aí vai facilitar demais a vida do contribuinte. Eu tive um caso de um professor que falou para mim que eu tinha esquecido que eu tinha no médico tal, né, e tinha perdido o recibo, e quando recuperei a declaração pré-preenchida, veio a informação da DEMED e facilitou a minha vida. Aí eu tenho que entregar a declaração, como é que eu faço? O modelo mais utilizado ainda hoje é o PGD do Imposto de Renda. Está 2020, mas na verdade é 2021. Ele já está disponível no site da Receita em vários locais de download. Eu posso fazer também utilizando no ECAC o meu imposto de renda. E, além disso, eu tenho um aplicativo de celular, meu imposto de renda, que eu também posso fazer a declaração por ele. Prazo de entrega. Vai prorrogar de novo, não sei o quê. Até o ano passado eu falava, olha, faz 10 anos que eu trabalho em imposto de renda, nunca prorrogou. E ano passado, infelizmente, né, porque foi por um motivo que não foi legal para a gente, prorrogou a questão do imposto de renda. Então, em princípio, a declaração de imposto de renda 2021 vai de 1º de março até 30 de abril. Eu já entreguei a minha, tá, gente? Já estou esperando a restituição. E quando vai receber a restituição? Primeiro lote, 31 de maio, e aí lotes sucessivos até 30 de setembro. E se prorrogar? Ano passado foi prorrogada a declaração e, mesmo assim, foi mantido o lote de 31 de maio. Esse primeiro lote, geralmente, é um lote só para os aposentados que entregaram a declaração, porque eles têm preferência com relação à restituição. Quem está obrigado a declarar em imposto de renda? Será que esse cidadão está obrigado a entregar imposto de renda? Vou só complementar a informação. Não sei onde é o domicílio tributário dele, mas considerando que ele mora em Paris, ele estaria obrigado a entregar imposto de renda? Não. Por quê? Ele é brasileiro, mas ele é não residente no Brasil. Então, não residente, ele não está obrigado a entregar imposto de renda. E esse camarada aí, Abel Ferreira, se eu não me engano, eu não sou muito ligado em futebol, ele está obrigado a entregar imposto de renda? Sim. Para ele poder ter um emprego, né? Ele passou a ser residente no Brasil, tem salário, está obrigado a declarar imposto de renda. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente para vocês. Considera que o Abel ele chegou no Brasil dia 25 de dezembro. Ele não recebeu nenhum real do clube, no caso do Palmeiras. Será que ele estaria obrigado a entregar imposto de renda? Sim. Por quê? Porque toda vez que você passa a ser residente no Brasil, você está obrigado a entregar. Isso vale para brasileiro ou não. Tá? Quem está obrigado a declarar é o brasileiro? Não, é o residente no Brasil. E esse bebezinho? E aí vai a primeira dica de planejamento tributário para vocês. Será que ele está obrigado a declarar imposto de renda?
vocês disseram que ele estava obrigado, ele ficou chateado, gente. Sim, ele está obrigado a declarar, ele não está obrigado, ele pode estar obrigado, e ele pode declarar junto com um dos pais ou sozinho mesmo. Lógico que quem vai fazer a declaração vai ser um dos pais deles, né? Então, imagina que esse bebê nasceu em berço de ouro, já ganhou uma casa que está alugada, tem renda, está obrigado a declarar imposto de renda, não tem limite de idade, né? E essa senhora também. Tinha uma tia de uma amiga nossa que dizia: nossa, mas eu já estou com 90 anos, pergunta para o teu amigo se eu preciso mesmo declarar imposto de renda. Infelizmente não, eu dizia para ela, felizmente a senhora tem que declarar imposto de renda, graças a Deus. Quem está obrigado a declarar imposto de renda? Né? Eu vou passar rapidamente o que está na IN. Primeiro, quem recebeu rendimentos superiores a R$ 28.559,70. É o mesmo valor do ano passado, já de alguns anos, né? Realmente não vem sendo reajustado. Depende de lei para alterar esse valor. Segundo, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Atenção, recebeu rendimentos isentos. Minha mãe, ela é aposentada, ela teve moléstia grave, então o rendimento dela é todo isento. Mas ela, por receber mais de R$ 40 mil, ela está obrigada. Quem ganhou no São Paulo da Sorte, eu não sei se chama assim, aqueles bingos que dão prêmios, ganhou um prêmio superior a 40 mil, está obrigado. Cuidado, prêmio de loteria, de bingo, esses bingos que vendem aí, né? Eles são tributados exclusivamente na fonte, né? Que muita gente vai, tem um rendimento alto, tem uma retenção na fonte e aí quer receber aquele valor. Infelizmente, não pode. Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens. Então, se o contribuinte teve o ganho de capital durante o ano, ele está obrigado a declarar. E aí vem, ou também realizou operações em bolsa de valores. Isso aqui é muito interessante. Certa vez eu atendi um contribuinte, ele tinha uma DIF de 50 centavos. E a gente, poxa, mas por que esse cara está obrigado? E o sistema nosso está dizendo, ele está obrigado. E a gente achando estranho, porque ele estava obrigado. Quando a gente foi ver, no final, que DIF é essa que ele está com 50 centavos? Quando a gente foi ver, era de operações em bolsa de valores, e realmente ele estava obrigado a declarar imposto de renda. Atividade rural, teve rendimentos superiores a 142 mil, ou pretenda compensar prejuízos de anos anteriores, com anos seguintes, tá? Teve, em 31 de dezembro, a posse ou propriedade de bens em direitos, inclusive terra nua, de valor superior a 300 mil. Se uma pessoa teve um imóvel, difícil acontecer isso, né? Mas comprou um imóvel de 300 mil reais, arrumou o dinheiro, né? E depois vendeu por 290 mil reais, durante o ano de 2020, ele não estaria obrigado a declarar. Por quê? Ele teve um bem acima de 300 mil, mas no final ele vendeu, vamos dizer que ele ficou com dinheiro 290 mil, então ele não estaria obrigado. Então, é no dia 31 de dezembro, tá, gente? Passou aquilo que a gente já falou, passou a condição de residente no Brasil, e esse é muito interessante, optou pela isenção do imposto de renda sobre ganho de capital e reaplicou. O que acontece? Ganho de capital é o seguinte, você tem um imóvel, comprou por 100 mil reais, vai vender, está valorizado o mercado, vende por 200 mil. Essa diferença de 100 mil reais é ganho de capital e, em regra, ela é tributada. Tem uma lei que permite que a gente faça a aplicação desse ganho de capital e não pague imposto. Como assim? Eu teria que vender o imóvel residencial, construído em construção ou na planta, e dentro, um ou mais, pode ser, e comprar outro imóvel
dentro de 180 dias, não são 6 meses, são 180 dias, localizado no país, construído em construção na planta, um ou mais. Essa operação ela é isenta do imposto de renda, você pode usar esse benefício uma vez a cada 5 anos. E, se utilizar, tem que apresentar a declaração de imposto de renda. E a questão de quem recebeu rendimentos tributáveis, outros rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76 e também recebeu auxílio emergencial. Estaria obrigado a entregar. Essa é a novidade desse ano. Dica super importante para vocês como consulta, perguntas e respostas. Lá apresenta o posicionamento da Receita para várias perguntas, várias situações, qual o embasamento legal, IN, solução de consulta, e isso vai ajudar demais a tirar as dúvidas de todos. Inclusive, eu utilizo muito. Está até aberto aqui no meu computador, porque eu trabalho agora com julgamento de processo de primeira física, de pessoa física em primeira instância, e o perguntas e respostas é uma excelente fonte de consulta. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, acompanhar o processamento. Entreguei a declaração, ufa, me livrei. Não, tem que acompanhar. Eu estou com dado de 2019, eu não consegui os dados da declaração do ano passado, foi um ano bem atípico. O estoque inicial em malha fiscal no estado de São Paulo era de 646 mil, quando terminou, quando zerou lá, dia 10 de maio, acho que o processamento geralmente vale que a gente consegue processar dia 10 de maio de 2019. No final do ano, na virada do ano, ele já estava com 142 mil, só com 142 mil pessoas contribuintes em malha fiscal, uma redução de 78%. Por quê? A pessoa vai lá, faz a retificação, corrige algum dado, corrige uma informação. É super importante esse acompanhamento do processamento da sua declaração de imposto de renda. Outro ponto importante aí, né? A pandemia também trouxe coisas boas, né? A gente brigava internamente para que fosse aberta a possibilidade do contribuinte entregar seus documentos pela internet. E aí, com a pandemia, não teve jeito, teve que abrir. Então, se você quer pedir antecipação de malha, ou quer atender a intimação, ou mesmo quer entrar com impugnação, tudo pode ser feito utilizando a defesa. Atenção, mas muita atenção para os prazos. Tá, gente? O prazo é muito importante para vocês. Perder o prazo pode prejudicar o contribuinte. Por quê? Não suspende o débito, e aí isso aí pode gerar uma série de dificuldades para os clientes de vocês. Rapidamente, algumas situações que levam a cair em malha fiscal. Omissão de rendimento do titular, né? O titular faz uma palestra, teve um aluguel, recebeu um honorário de um processo muito eventual, e esquece de informar isso aí. É muito comum. A antecipação de malha, ela já informa, olha, você esqueceu o rendimento tal, e já ajuda o contribuinte. Omissão de rendimento de dependente é outro erro muito comum. Mas meu Deus, a Receita, eu pago a faculdade do meu filho, eu pago o plano de saúde dele, eu não posso pôr ele como dependente? Pode. Mas se ele estiver trabalhando ou mesmo estagiando, esse rendimento ele é tributável e é obrigatório informar o rendimento do dependente. E, geralmente, informar o rendimento do dependente nem sempre vale a pena. Então, é importante, é um planejamento tributário que deve ser feito e deve ser verificado se vale ou não a pena informar o dependente, principalmente quando ele tem rendimentos. Informação de isso aqui praticamente acabou, era a informação de erro, de digitação e o 13º. As pessoas pegavam o 13º e jogavam como imposto de renda retido na fonte, né? Lembrando, o que é que acontece em dezembro? A gente recebe um salário e recebe o 13º. Geralmente é em dezembro, então as antecipações. Se esse valor fosse tributado, ele seria somado, e aí a gente pagaria muito mais imposto de renda. Então, o 13º ele é tributado exclusivamente na fonte, e
e o imposto de renda ele não pode ser objeto de inclusão na declaração de ajuste. Tem que ser informado como rendimento exclusivamente na fonte, mas não pode ser objeto de pedido de restituição. Dependência durante o ano. Eu achei interessante colocar isso aqui. Eu peguei vários processos. O seguinte, qual o limite do dependente? O dependente até 21 anos. Ele completou 21 anos em 2019. Em 2020, ele vai completar 2025. E ele está fazendo faculdade. Ele pode constar como dependente? Sim, pode constar. Tá? Só que aí tem uma situação específica. A dedução vai ser completa do dependente, porém, os rendimentos e as despesas serão proporcionais ao período que ele ainda tinha 24 anos. Isso também vale para o filho de 21 anos, que por acaso não esteja cursando universidade ou uma escola técnica profissionalizante. É interessante, está no perguntas e respostas, é interessante essa informação. Dependentes alimentandos, muito comum. Mas é meu filho. Mas a partir do momento que você paga a pensão alimentícia, ele não pode constar como dependente. Não, mas eu tenho a guarda compartilhada. Ok, mas se você paga a pensão alimentícia, não pode declarar ele como dependente, exceto no ano em que houve a separação. Tá? Despesa médica é outro caso que dá muita malha. Com a DEMED reduziu um pouco, mas ainda continua tendo problemas. Tá? E uma coisa que a gente utiliza muito é a questão da... é obrigatória a nota fiscal, é obrigatório o recibo do médico pessoa física? Sim, mas não tem. Como é que eu provo? Comprovando o efetivo pagamento. Lógico que o cheque, vamos dizer, ninguém usa mais cheque, né? Bom, pelo menos eu não uso. Mas, assim, o cartão de crédito tem que ter aquele boletim do cartão de crédito comprovando o pagamento daquela despesa para a clínica e por aí vai. Tá? Mas é muito importante esse pagamento. Vou dar um exemplo. Teve um contribuinte que a gente... você pagou esse tanto de médico, era um valor absurdo. Ok, comprova o pagamento. E ele trouxe o extrato bancário. Aí você ia olhar o extrato bancário dele. Não tinha saque que justificasse o pagamento. Eu paguei em espécie, eu tenho direito a pagar em dinheiro, em dinheiro vivo. Ok, claro que tem. Mas tem. Da onde está vindo esse dinheiro? O dinheiro tem que ter origem. RRA, né? É importante vocês, advogados, orientarem... Opa, adiantou. Orientarem os clientes, porque o rendimento recebido acumuladamente de ação trabalhista ou de qualquer outra ação judicial, geralmente não tem DIF. E é importante analisar bem a informação da ação judicial. É importante vocês passarem para os clientes de vocês o memorial, se possível, DARF, pela determinação para o banco fazer o pagamento do DARF, da Previdência Oficial. Né? Importante passar todo o detalhamento. E atenção, quando vocês tiverem algum cliente que tenha questão de moléstia grave. E já, mesmo no processo, já pedir a isenção. Empregado doméstico acabou, não vou nem tinha um fato bem interessante, mas não vou nem contar, porque já perdeu a graça. Rendimento de aposentadoria de pensão, moléstia grave. Eu tenho câncer, eu estou aqui com o meu exame. Aí a gente intima o contribuinte, apresente a comprovação da moléstia grave. Aí o cara traz raio-x, ultrassom, endoscopia, sangue, não sei o quê. Não serve para a gente e não resolve. Eu preciso de um laudo médico oficial. Geralmente, que é mais comum, o INSS fornecer esse tipo de laudo. Dependente entre 21 e 24 anos. Atenção, gente. Se for intimado a comprovar, tem que apresentar o documento que ele faz universidade. Não precisa... eu não pago, ele estuda na USP. Ok, mas traz uma declaração comprovando que ele está matriculado, ou estava matriculado naquele ano da malha.
Doações diretas às entidades. Parabéns, vocês vão para o céu, mas elas não são dedutíveis do imposto de renda. Eu vou explicar mais na frente como a gente pode ajudar com o nosso imposto de renda. Livro caixa sem receita. É comum informar. Eu tive uma despesa X de livro caixa. E aí você, sim, mas cadê a receita? O livro caixa ele tem uma limitação à receita, né? Então, lógico que a pessoa está montando um consultório, um escritório, ela vai ter mais saída do que entrada, mas legalmente não tem essa previsão legal. Deixa eu adiantar aqui para a gente ver. Contribuinte casado aqui, outro planejamento tributário que vocês devem orientar o contribuinte de vocês, né? Bem comum do casal. Ele pode declarar todo no nome de um, todo rendimento 100% no nome do marido ou 100% no nome da esposa. Ou pode ser meio a meio. Tá? Uma dica que eu daria para quem trabalha com essa questão imobiliária é que quando fizer o contrato, porque facilita para o cliente de vocês, no sentido da imobiliária fazer a DIMOB correta. Porque aí acontece muitas vezes, o contrato é feito no nome de um e é declarado no nome de outro. Aí cai malha, tem que comprovar, né? Isso facilita para vocês. Então, é interessante vocês fazerem esse acompanhamento aí, tá, gente? É uma oportunidade de se pagar menos imposto. Contribuinte casado é um cuidado que tem que ter. O dependente tem que estar ou no nome do pai ou no nome da mãe, não pode constar dos dois. Tá? E quando tem o divórcio, se a guarda ficou com um dos dois, só quem tem a guarda judicial é que pode declarar aquele contribuinte, aquele filho como dependente. Para companheiro, atenção à questão dos 5 anos, tá? Ou ter um filho, aí já comprova a vida em comum. Contribuinte menor, aquele que eu falei para vocês, menor e incapaz, a mesma coisa. Ele pode declarar em separado ou pode declarar em conjunto com um dos pais. Tá? Tem que ver o que vale mais a pena. Às vezes vale a pena. Né? Pensão alimentícia, a gente vê muito caso. A pensão sai no nome da mãe, quando a pensão é para o filho. Então, é interessante já fazer esse ajuste na decisão judicial, porque facilita para a mãe. Né? Se a mãe trabalha... Eu estou falando mãe porque, geralmente, os filhos ficam com a mãe. Né? Não é preconceito, não, tá, gente? Mas aí ela vai declarar, e às vezes cai malha, porque o ex-marido declarou no nome da ex-esposa, e ela poderia fazer uma declaração do filho, ou não. Né? Se o rendimento não chegou aos 28.700 lá da obrigatoriedade, não precisaria. Capaz a mesma coisa. Vou pular aqui. Falar rapidamente de VGBL e PGBL. Meu tempo está esgotando, que eu quero falar do outro assunto. Gente, for fazer plano de previdência privada, é importante ver qual a melhor opção. Né? Para os dois vale a mesma coisa. Quando eu vou assinar lá, você que é tributável pela tabela de ajuste, 7,5, 15, 22,5, 27,5. Ou quer ele tributado exclusivamente na fonte. Eu fiz o dos meus filhos exclusivamente na fonte. Tá? Essa tributação ela também vale para os resgates. Atenção, isso aqui mudou, isso é novidade. Ano passado eu falei uma coisa e mudou porque houve uma mudança de entendimento. Quando o contribuinte pede o resgate da previdência privada e ele é portador de moléstia grave, o resgate é isento. Caso não, esse resgate ele é tributado. Tá? Tá, mas o que danado é VGBL ou PGBL? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 investimentos. Eu investi R$1.000 e eu tive um resultado de R$200. Para o PGBL, que é dedutível do imposto de renda, tá? Eu posso declarar, ele entra como dedução. Quando eu for, eu quero resgatar meus R$1.200, qual é a base de cálculo do imposto de renda? 1.200.
Já no caso do VGBL, que não é dedutível do imposto de renda, qual é a base de cálculo? Só o resultado, só o que eu ganhei, só os R$200. Atenção, pecúlio não se confunde com resgate de contribuições. O pagamento ele não é dedutível, o pagamento de pecúlio não é dedutível do imposto de renda, e quando você recebe, todo seguro, quando você recebe, né, no caso seguro, aí o pecúlio ele é isento. Carnê-leão, aquilo que eu falei para vocês, é obrigatório o pagamento carnê-leão quando você tem rendimentos de pessoa física. Pode ser aluguel, pode ser honorário de advogado, etc. É obrigatório fazer o pagamento do carnê-leão. Planejamento tributário importante. Entrega da declaração final de espólio ela é obrigatória sempre que houver bens a inventariar. Detalhe que eu passo para vocês, apuração do ganho de capital. Eu vou contar uma história real de uma contadora que me procurou, eu trabalhava em Poços de Caldas na época, e ela chegou lá, eu tenho um caso de o pai morreu há 2 anos atrás e a mãe morreu ano passado, e a gente agora quer, os filhos querem, eram 2 filhos, querem vender a casa que eles tinham. Ah, tá, mas quanto é que está declarada a casa no imposto de renda? Quando é que está no espólio lá, R$100 mil? Tá, então, divide, apura o ganho de capital, se der, não sei o quê. Só tem um problema. Essa casa hoje está avaliada em R$6 milhões. R$6 milhões, tira R$100 mil, 5 milhões e 900, divide por 2, vamos dizer, vai calcular o imposto em cima de R$3 milhões para cada um dos filhos. Só que tinha um detalhe que essa contadora não prestou atenção, porque ela não fez a apuração do ganho de capital no momento do espólio, que é permitido, é uma opção do contribuinte. Essa casa ela tinha sido adquirida em 1965 ou 64, e tem uma isenção que diz que imóveis adquiridos até 1966 eles são isentos de ganho de capital. Então, se ela tivesse apurado o ganho de capital, ela não pagaria nada e aí atualizaria os valores ao momento atual, né? O que não é permitido, tá, gente? Não é permitido fazer a atualização do valor do bem na declaração, somente em algumas situações especiais, reforma, obra, etc. Doença grave, moléstia grave, ela envolve provenientes de aposentadoria, reforma, pensão alimentícia, quando a pessoa que tem moléstia grave recebe pensão alimentícia, ou resgate de previdência privada, que eu acabei de falar para vocês. Mas tem que ter laudo pericial, laudo médico oficial. Ah, eu tenho um laudo do meu médico. Legal, vai ajudar, mas a Receita, para poder validar que seu rendimento é isento, eu preciso do laudo pericial oficial. Pensão alimentícia paga para genro ou nora. Pode ser dedutível ou não? Pode, desde que a filha ou o filho tenha rendimentos. E aí vai ser uma declaração conjunta, e aí eles poderiam receber, eles poderiam declarar Não, desculpa, aí eu estou confundindo com sogro e sogra que eu estava trabalhando hoje. No caso de genro e nora, não existe previsão legal para essa dedução. Só se houver alguma pensão alimentícia, e aí tem uns casos específicos. Já sogro e sogra pode, desde que o filho deles declare algum rendimento. Livro caixa, aqui eu só quis colocar para vocês, advogado tem direito ao livro caixa, né? Mas tem que ter a comprovação, é importante ficar atento a essa questão do livro caixa, tá, gente? Deduções de aluguéis, né? O que pode ser deduzido do aluguel? A Receita já tem uma série de documentos que podem ser deduzidos, então é importante vocês verificarem e atualizar e orientarem os clientes de vocês corretamente. Deixa eu avançar aqui. Gente, agora acho que vocês vão gostar. Eu vou ensinar vocês a pagar menos imposto, tá?
Só que, ó, não disse que fui eu que falei, não, que meu chefe pode não gostar muito, tá, gente? Como que eu pago menos imposto? Ganhe menos. Tinha um professor meu, direito tributário, do cursinho, que ele dizia assim, eu quero é pagar imposto de renda. Imposto é uma regra de 3. Né? A gente sabe que a gente paga às vezes não recebe de volta, né? Mas, infelizmente ou felizmente, né? A gente tem que lutar para que esse imposto vire retorno para a nossa sociedade, não obrigatoriamente para a gente, tá? Mas é importante que é uma opção. Investir em educação. Até esse ano eu declarei, eu estava fazendo uma pós-graduação e aí aquele valor que eu paguei da pós-graduação, ele é dedutível do imposto de renda. Investir em PGBL é uma opção. Então, para vocês e para os seus filhos, tem umas regras para os maiores de 16 anos. Tá? Então, é importante verificar, fazer um bom planejamento e ver se realmente vale a pena. Acho que tem a OAB prévio, né? E, por último, essa daqui as mulheres vão gostar. Opa! Ué, não, estou voltando. Investir em sua saúde. Todo investimento em saúde ele é dedutível. Mulherada, plástica é dedutível do imposto de renda. Deixa eu sair da tela aqui. Voltei aqui para a tela, gente, vamos para frente. E agora aquela parte que eu quero falar para vocês, que eu quero mostrar. Como que eu faço para usar o imposto de renda para fazer o bem, gente? Vou compartilhar de novo a minha tela, tá? Não é essa. Você sabia que você pode utilizar seu imposto de renda para fazer o bem? Gente, diariamente, a gente vê nas ruas das nossas cidades um mundo separado por esse vidro aí. Né? Um mundo de pessoas que não têm oportunidade e pessoas que têm oportunidade. Isso nos causa muita indignação. Eu vou contar a história para vocês de 2 garotos, 2 adolescentes, tinham 15 anos na época. Esse do lado esquerdo, que tá com a foto aí, Itaíme, ele é meu filho, é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele com 14 anos disse, eu quero estudar para o ITA. E aí a gente mandou ele para morar longe de casa. Então, ele passou a morar fora de casa para estudar, para se preparar para fazer o vestibular do ITA. E tá, agora, esse ano é para valer. Né? Esse adolescente também, o Isaldo, ele também não mora com a família dele. O Isaldo ele é de Agrestina, também tem praticamente a mesma idade do Pedro, só que o Isaldo não teve acesso à educação, não teve oportunidades. E hoje, nessa época, o Isaldo ele tá prestando medida socioeducativa na Fundação Casa. Que futuro nós queremos dar para essas crianças? Mas, graças a Deus, para deixar minha amiguinha feliz, tem uma série de pessoas que querem ajudar, que querem trabalhar com voluntariado e transformar aquilo ali em esporte, brincadeira, educação que é o que vai mudar o nosso país, e dão muito amor para essas crianças. E essas crianças nos respondem com toda essa alegria. E aí eu preciso de vocês, os advogados da OAB, seus clientes, para mudar essa realidade. Transformar esse leão bem bravo num leão bem mansinho. Como assim? Tem um mecanismo que chama de predestinação. Qual é a regra normal? Todo imposto, quando ele é recolhido, ele vai para o cofre do Tesouro Nacional. A legislação tributária, ela permitiu que uma parcela do nosso imposto de renda ele seja destinado para o Fundo da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso e para outros fundos. Como assim? Né? Só um detalhe aí, mais uma informação aí,
Tá, mas eu vou dar dinheiro para a prefeitura, para o Estado. Não, esses fundos são públicos. Tem todo um regramento, conta bancária separada, é gerido por conselheiros, então nós podemos ser conselheiros desses fundos, e os recursos são obrigatoriamente aplicados com projetos específicos, ou com criança e adolescência, ou com idoso. E tem uma série de regras de fiscalização, Tribunal de Contas, e nós também podemos fiscalizar. Qual é a regra normal da destinação do imposto de renda? Eu poderia, de 1 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro, destinar diretamente ao fundo, até 6% do meu imposto devido. Guarda esse nome, imposto devido. Ou, no período da entrega da declaração, de 1 de março a 30 de abril, eu posso fazer a destinação de até 3% para o Fundo da Criança e Adolescência e mais até 3% para o Fundo Idoso, totalizando os mesmos 6%. Se eu declarei anterior, se eu já fiz a doação durante o ano, eu vou ter uma limitação. Qual a regra geral? Primeiro, para fazer a destinação, eu tenho que declarar no modelo completo. Como é que funciona o modelo completo? Eu tenho os meus rendimentos tributáveis, entra as deduções legais, previdência, dependente, livro caixa, pensão alimentícia, despesas médicas, despesas com instituição. Encontrei minha base de cálculo. Aplico a tabela de alíquotas, 7,5, 15, 22,5, 27,5. Cheguei ao imposto devido. Atenção! Imposto devido é diferente de imposto a pagar ou imposto a restituir. Então, todos nós podemos fazer essa destinação. Eu tenho imposto a restituir e eu faço a destinação. Faça a destinação durante o ano e faça a destinação na época da entrega da declaração. Por que eu vou fazer isso, perder tempo com destinação? Primeiro, o imposto ele fica na nossa cidade. É uma vantagem, né? E as doações são direcionadas. Você, nós vamos escolher onde o nosso recurso vai ser aplicado, ou com criança e adolescência, ou com projetos vinculados ao idoso. Eu quero aplicar o meu imposto de renda. Como é que eu faço? Eu resolvi, você me convenceu. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, no programa de imposto de renda, que é para mostrar como funciona. Aqui uma declaração simulada, tá? Eu pus aqui um rendimento de R$100 mil. Vejam aqui onde está a setinha está apontando, ele daria um imposto a pagar de R$17 mil. Eu quero doar meu imposto de renda, como é que eu faço? Eu vou lá em doações diretamente na declaração, cliquei aqui, criança e adolescente, vamos dizer, eu estou escolhendo aqui o município de São Paulo. O próprio programa ele já me diz o limite aqui embaixo, quem está vindo, valor disponível para doação, R$512. Vou doar R$500. Presta atenção, eu tinha que pagar R$17 mil. Se eu doar 500, o que é que acontece? Reduziu o valor do imposto a pagar. Ok? Vou doar mais 500. Eu tenho o mesmo limite. Veja que é o mesmo limite. Vou doar mais 500. O que é que acontece? Reduz o imposto a pagar. Deixa eu apagar aqui. Vou mudar a situação. Deu certo. Vou mudar aqui a situação para vocês verem como é que funciona, tá, gente? Então, voltei àquela situação, voltei a dever os 70 mil. Vou mexer no rendimento tributável. Eu vou colocar aqui o imposto de renda retida na fonte de R$20 mil. Vejam o que vai acontecer. Ele tinha imposto a pagar, agora ele vai ter imposto a restituir. De 2.932, ok? Não, mas eu vou restituir, você pode doar. Vamos lá de novo, em doações. Opa, passou demais. Doações diretamente na declaração. Vou doar para o fundo da criança e adolescente. Quanto eu posso doar? O mesmo valor. Vou pôr aqui R$500. Olha o que é que vai acontecer.
aumentou o meu imposto a restituir. Veja aqui, 3.432. Aumenta o meu imposto a restituir. Tá, gente, e agora? O que é que eu faço? O que é que tem que fazer? Vejam que a situação é importante, tá? Quem tem imposto a pagar tem que fazer aquele pagamento no Código 0211, em parcela única ou em até 8 parcelas. E se eu fizer a doação, eu tenho que pagar um DARF, ou 2, né? Um DARF para o Fundo da Criança e Adolescência e outro DARF para o Fundo Idoso. Então, eu posso pagar 2 ou 3 DARFs. Atenção, tem que efetuar esse pagamento para poder valer a destinação, a doação do imposto de renda. E se eu tiver imposto a restituir, que é o meu caso, eu tenho que pagar um DARF, ou 2, né? Um DARF para o Fundo da Criança e Adolescência e um DARF para o idoso, para poder realmente validar a minha declaração. Continuando com vantagem de destinação. Não cai em malha fiscal, não cai em malha fiscal, não cai em malha fiscal. Gente, não cai em malha fiscal se fizer adoção. Lá atrás, quando começou a destinação, começou a cair em malha, mas isso já foi resolvido. Então, hoje, se você fizer a destinação e efetuar o pagamento do DARF, não cai em malha fiscal. Tá? E não tiramos R$1 do meu bolso. Peraí. Como é que tu fala que não tira R$1 do meu bolso e tu acabaste de falar que tem que pagar um DARF? Gente, atenção. O que é que a gente viu lá? Quem tem imposto a pagar, esse DARF ele vai abater do valor do imposto a pagar. E quem tem imposto a restituir, ele vai aumentar a sua restituição. E com relação à malha fiscal, eu falei informação errada para vocês. Tem uma situação que pode cair em malha fiscal, que é o quê? A pessoa declara a destinação na declaração dela e ela não faz o pagamento. Atenção, o pagamento da destinação tem que ser feito até o dia 30 de abril, até o último dia da entrega da declaração, tá? Se não, não faça. Retifica a declaração e exclui, tá? Então, essa pessoa que fez essa destinação e não pagou, ela vai ser punida 2 vezes. Como? Primeiro, ela vai para o inferno, porque ela prometeu dar dinheiro para as criancinhas e ela não deu. Merece ir para o inferno, né? Não? E segundo, ela vai cair na malha fiscal. Gente, brincadeiras à parte, se acontecer isso, fez a destinação, esqueceu de pagar o DARF, o banco fechou, sei lá, né? Tem que retificar a declaração, excluindo essa destinação, essa doação, tá? Porque se pagar depois do dia 30 de abril, essa destinação não é válida, tá? Aí vai ter que pedir restituição, né? Então, não é recomendado. Para que eu que tenho restituição, melhor aplicação financeira do mercado. Nem tanto agora, né? Nem sei, eu não entendo muito de aplicação financeira, né? Mas é um rendimento que ele é remunerado pela taxa Selic e, principalmente, sem pagar imposto. Muita gente pergunta, como é que eu não quero pagar imposto? Está aqui, ó. Não pague imposto sobre isso, é um rendimento isento. Você não pagará mais, ó, só lembrando, nem terá sua restituição diminuída. Quem tem imposto quem terá restituição vai ser somado aquele valor. Eu mostrei para vocês lá. E se tem imposto a pagar, vai ser abatido daquele. Atenção, doações feitas diretamente para instituições sociais, infelizmente, não podem ser deduzidas. Você faz o bem, vai para o céu, mas não pode deduzir do imposto de renda. DARF tem que ser emitido e pago até o último dia do prazo da entrega da declaração. Atenção, muita atenção a isso aí, tá? E quem pode destinar, quem pode doar, só quem utiliza o modelo completo. Gente, olha isso aqui, potencial de destinação. Imposto devido de 125 bilhões. Poderia ser doado, ano passado, 7,5 bilhões de reais. E foram doados apenas 124 milhões. Lógico que ano passado vinha uma crescente muito grande, ano passado deu uma estabilizada. A gente acredita por causa da pandemia, mas a gente precisa fazer esse valor crescer. Tem muita instituição precisando de ajuda. Muita gente está ajudando, as pessoas estão sofrendo com a Covid,
né, estão precisando de recursos. E aí uma forma de trazer esse recurso para próximo da gente, na nossa cidade. Às vezes, o pouco é tudo para fazer alguém feliz, gente. Tá? Um pouquinho. Eu só posso dar R$10. Doe. Faça esse bem aí, tá? Deixa eu descompartilhar aqui. Caros, cumpri meu tempo, né? Foi me dado uma hora pontualmente estou devolvendo aí para o Adalberto. Muito obrigado. O tempo é muito curto, né? Se a gente fosse entrar no detalhe do imposto, a gente teria que passar uma semana aqui juntos, tá? Mas eu tentei focar muito nas dicas, nos pontos principais que a gente pega, e principalmente essa questão da destinação. Tá? Passem para os familiares, para os amigos, tá? Médicos, professores, quem tem mais de uma fonte de renda tem essa possibilidade de fazer essa doação. Agradeço de novo ao Adalberto e toda a equipe da OAB. Boa noite para vocês. E não sei se vai ter alguma pergunta. Estou à disposição de vocês. Obrigado, viu? Senhor Luiz, muito obrigado, viu? O senhor conseguiu passar aí o lado positivo do imposto de renda, viu? Muito obrigado. E os temas abordados, né? Foi o que a gente, né, sempre, né, aqui na área, em especial da advocacia, normalmente a gente tem essas dúvidas, né? Mas tivemos uns minutinhos, seu Luiz, a gente queria fazer algumas perguntas, né? E aí o Dr. Vinícius Santiago, que é membro também da nossa comissão, né? Ele organizou aí, resumidamente, as perguntas, tudo bem? Pode ser? Ok. Obrigado, viu? Vinícius, por favor. Boa noite, doutor Adalberto. Boa noite, senhor Luiz. Tudo bem com o senhor? Opa, tudo bem, Vinícius? Boa noite. Eu tenho aqui por volta de 10 perguntas. A minha ideia eu já selecionei 3 questões, eu sei que são rápidas, bate-bola, é basicamente sim ou não, então assim, vou fazer elas primeiro. Primeira pergunta, tem previsão para adiar o prazo de entrega, como foi no ano passado? Eu vou contar para vocês que ano passado a gente internamente brigou muito pela prorrogação. Possibilidade tem, né? A gente até não esperava, que no final até achava que não ia sair, mas saiu. Mas eu não tenho, essa informação não tá próxima a mim, está lá em Brasília. Entendi. Segunda pergunta rápida, com relação à renda variável e movimentação com ação. Qualquer valor é obrigado a declarar ou tem valor mínimo para declarar ações? Para ser obrigado a declarar por ter ações. Sim, se teve rendimentos, qualquer rendimentos, não é a operação. Operou em bolsa e teve um rendimentozinho. Quando a gente faz a operação em bolsa, ele retém 0, alguma coisa lá, um valor. O aviso, manda mensagem para a Receita, aquele R é só para avisar a Receita. E aí, se teve um pequeno rendimento, realmente estaria obrigado a apresentar a declaração. Teve um rendimento, né? Rendimento, não só compra e guarda, mas rendimento. Rendimento. Outra pergunta, despesas com veterinário, já vi que respondeu no chat, é só para ficar gravado. Infelizmente, ainda não. Eu estou vendo que ano passado eu vi algumas questões nesse ponto. Agora já, uma tia minha me perguntou, eu posso gastar minha cachorrinha? Acho que em breve vai acabar entrando, viu? Eu também Mas não tem duvido. que ter lei, tem que alterar a lei, né? Mesmo sentido, despesas com farmácia, dedutíveis? Não, infelizmente não. Tudo bem. É uma despesa alta, né? Óculos também não. Então, a gente tem que separar, por exemplo, mas se o remédio for dentro da conta hospitalar, ele é dedutível, porque ele entra no conceito do serviço prestado pelo hospital, vamos chamar o hospital. Mas se ele é consumido fora, não. Infelizmente, a despesa médica ela é vinculada a um ato médico. Entendi. Agora a gente tem mais 3 grupos de perguntas. Tem perguntas sobre processos judiciais envolvendo direito de família e envolvendo final de espólio. Vou primeiro para de processos judiciais. Os valores recebidos em ações judiciais, como é que eu sei dizer o que é tributável e o que é isento? Geralmente o processo está dizendo, tem que dizer, né?
porque até eu falei durante a apresentação, é importante o advogado passar para o cliente dele o memorial de cálculo. E lá no memorial de cálculo diz, vou usar o trabalhista que é mais fácil. FGTS, está como isento. Férias vencidas, está como isento, e assim por diante. Então, lá ele já calcula, já informa o número de meses a que se refere. É importantíssimo, é importante vocês passarem esse documento para o cliente de vocês, para ele poder fazer a declaração correta e depois prestar conta para a Receita. Uma outra pergunta também envolvendo processos judiciais: como que é feita a análise dos rendimentos recebidos acumuladamente em processos judiciais e principalmente trabalhistas, não tendo a DIRF? Como é que isso é analisado? O que é utilizado de critério para isso? Geralmente, em alguns casos, aí eu não sei dizer quais, geralmente é apresentada a DIRF do banco, geralmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica, né? E às vezes quando o valor bate ali, o sistema libera, aí eu realmente não sei qual é o critério, qual é a regra do jogo. Mas o normal é esse contribuinte, ele cai em malha fiscal e aí ele tem que apresentar esse documento, então precisa do documento do processo, o memorial de cálculo. Perguntas agora envolvendo direito de família. Aí só deixa eu aproveitar, Vinícius, aproveitar a deixa sua. Malha fiscal, eu caí em malha fiscal, leão. Gente, malha fiscal é um batimento, é uma conferência. Se eu estou correto, eu vou apresentar meus documentos e... mas o fiscal não aceitou o documento que eu apresentei. Tem recurso na via administrativa e até no judicial, se for o caso, né, na sequência. A gente também tem perguntas sobre recurso administrativo, mas eu vou para as de direito de família, que temos duas também. Tá. Pensão judicial definida provisoriamente, não tem a distinção de quanto é para a mãe e quanto é para os filhos. Como é que se define quanto é para cada um? Eu imagino, eu vou dar um exemplo imaginando essa pergunta aqui. 3 salários mínimos, uma mãe e 2 filhos, um para cada um, os 2 para os filhos, isso fica, se não tem essa decisão clara, se não tem essa decisão judicial clara, como que isso é analisado pela Receita Federal? Aí eu vou dar a opinião minha. Se eu pegasse um caso assim, se tivesse escrito, a pensão é para Maria, José e João, bom, eu acabaria, se não está definido, acabaria eu considerando como tributado pela mãe. Entende? Sozinho para a mãe. Mas, geralmente, no processo judicial vem bem detalhado. Eu tenho pego muito processo judicial aqui, geralmente já vem, quando é do filho, um salário e meio para filho A, outro para filho B e assim por diante. É muito raro. Então, assim, é até bom vocês, advogados... Eu falei porque, desculpa, a pergunta aqui é sobre pensão judicial provisória. Então, na verdade, assim, eu acho que não está definido o processo todo, ainda está no meio da discussão, pela pergunta que veio aqui. Por isso que eu acho que não está claro ainda. A pensão provisória, a gente teria até que dar uma analisada, porque, assim, a pensão... mas aí existe uma decisão homologando essa pensão provisória ou não. Que, às vezes, a gente tem que separar a pensão, aí eu pago a pensão para o meu filho. Separei, sai de casa hoje, começa a pagar a pensão para a mulher. É opção sua, não é dedutivo do imposto de renda. O juiz determinou que eu tenho que pagar 2 salários mínimos. Poxa, mas é meu filho, eu vou pagar 3, 4, quanto for necessário. A opção sua, não é dedutivo do imposto de renda. Essa pensão provisória, que aí eu particularmente, eu não sei qual seria o caso, eu ficaria em dúvida em responder. Eu teria que aprofundar um pouquinho mais. Então, vou fazer agora uma outra pergunta da doutora Cleizan, que é da Comissão de Direito de Família. Ela perguntou da questão da guarda compartilhada. Quando há guarda compartilhada, como é que faz para lançar os gastos desse dependente mútuo? Porque, na verdade, é dependente dos dois, mas a legislação não prevê. A guarda compartilhada, geralmente o processo judicial diz a guarda fica com o pai ou fica com a mãe. Né? Quando é guarda compartilhada, guarda compartilhada entre os dois, ok. Mas se foi determinada a pensão alimentícia para um deles, esse que paga a pensão alimentícia, eu peguei um caso recente, ele alegou, mas a guarda é compartilhada como esposa. Peguei essa semana esse processo. Só que, a partir do momento que ele paga a pensão alimentícia, ele não pode jogar o filho como dependente. E aí teria um problema, porque, em princípio, o filho não poderia constar de 2 declarações.
né? Então, assim, é um caso que depende de um planejamento tributário interessante, até para convencer a gente. Eu não peguei nenhum caso assim que, de repente, o pai paga a despesa médica e o outro para a saúde. Ele poderia colocar como alimentando. Tá? Agora, assim, geralmente tem que estar previsto na decisão do juiz. Por exemplo, o juiz determinou que a pensão é de 2 salários mínimos. É 2 salários mínimos, acabou. Mas se ele disse, é 2 salários mínimos, mais a plano de saúde, mais a escola, ok, isso é aceito. Agora, tudo tem que estar escrito em algum lugar. Ou seja, se não tivesse, for uma questão de comum acordo entre o casal, não está previsto na decisão, vai entrar como pagamento voluntário, igual a história de 2 salários, prevendo para 4, pagando 4. Porque assim, a gente fica muito limitado a isso aí. E qual seria o problema? O filho ele não vai poder... A guarda compartilhada, ninguém paga a pensão alimentícia. Ok, a gente paga a despesa dele. Mas ele não vai poder constar nas 2 declarações. O nosso sistema não aceita e não teria essa previsão. Vai acabar que um vai assumir a despesa, vamos dizer, se tiver 2 filhos, um vai assumir a despesa e o outro. Ou se só tem um filho, faz o seguinte, já pede para o juiz que determine que o plano de saúde fique com um ou com o outro e fazer algum acerto nesse sentido. Realmente é um caso novo. A primeira vez que a Receita se pronunciou foi ano passado. Ano passado foi em 2019, que ela se pronunciou sobre isso e acho que ainda está firmando um pouco a questão da administrativa. Tá, ok. Mudar agora de novo de assunto, vamos para a declaração. E só lembrando, Vinícius, muitas vezes é minha posição, nem sempre eu estou tentando passar o posicionamento, muitas vezes, da Receita, tá? Mas às vezes e quando você joga uma situação muito prática, assim, eu acho que é isso e vamos discutir, né? Doutor Luiz, o doutor Adalberto me pediu para fazer as perguntas, até porque isso aqui é meu cotidiano. Eu faço malha fina o ano inteiro. Então, assim, algumas questões eu tento até ver o que dá para a gente selecionar para ficar mais concreto, mas sem pesar muito. Mudando de assunto agora, vamos para a declaração final de espólio, ok? Uhum. Uma das perguntas que a gente tem aqui é como que faz a questão da declaração final de espólio com relação à apuração do ganho de capital. Eu acho que é uma coisa muito concreta, mas eu vou deixar para você falar um pouquinho mais sobre isso. Só repete que eu não entendi bem o que você falou. Como proceder na declaração final de espólio para poder realizar a apuração do ganho de capital? Como apurar o ganho de capital na relação final de espólio? O bem estava declarado na declaração do falecido com 100 mil reais. Só que esse bem, vamos pegar aquele exemplo que eu dei, vale 6 milhões de reais. Então, naquele momento, em que situação ver? Tem que apurar o caso, ver qual é a situação melhor. Nesse caso, pode escolher para um bem ou para todos. Então, um exemplo, a família da minha esposa tem um sítio lá que eles se criaram lá, nasceram lá, a maioria. Eles não vão vender aquilo nunca. Então, precisa apurar o ganho de capital disso? Não. Tentaram até vender, mas não deixaram. Então, assim, ninguém vai vender aquilo ali. Essa casa, eu tenho uma casa no centro da cidade. Não vou vender. Apura o ganho de capital. Por quê? O que é que acontece? Como é que funciona? A regra é, você comprei por 100, vender por 200, diferença 100 mil, tributo de 100 mil. Mas existe um fator de correção, que é considerado o tempo. Então, a partir do momento que, no momento do inventário, você está gerando um fato novo. E aí começa a contar do zero. Então, quando é que eu adquiri aquele imóvel por herança? No momento do espólio. Então, assim, aí na declaração de espólio, declaração de espólio já sai com um novo valor. E aí gera o pagamento do imposto. Não sei se era essa a ideia, Vinícius. Não, mas eu acho que é por aí. A outra pergunta de ganho de capital também é bem concreta. Fala da questão do inventário que foi concluído e teve trânsito julgado em 2020. Como que deveria ser feita para poder lançar esse inventário? E aí eu entendo que para os herdeiros, né, para transmitir os bens dos herdeiros, eu entendo que o caso é até mais simples, é só para perguntar mesmo se seria um caso de declaração final de espólio. Não, a declaração final de quando tem bens a inventariar, é obrigatória a declaração final de espólio. E aí faz a apuração, e aí faz a apuração do ganho de capital em paralelo com o final de espólio. Tá?
Agora, duas perguntas envolvendo a questão de obrigatoriedade e malha fina. Uma falando sobre a questão do reajuste dos valores, não dos rendimentos tributáveis, dos rendimentos isentos, ou seja, se existe algum estudo para ir para acima de 40 mil isentos ano obrigatoriedade, e outro sobre a relação dos 300 mil em bens, ou seja, se existe o estudo para que esse limite seja elevado, se tem impacto, alguma coisa assim. Não sei te responder. Eu também acho que deveria acompanhar a correção da tabela, que infelizmente parou, né? Mas não sei te responder. Não, que eu saiba, né, até recentemente até sugeri para um colega que fosse focado um pouco mais na pessoa física, porque acho que está se deixando muito de lado. E com relação a aí já falando, aproveitando a palavra da correção, hoje quem ganha 2 salários mínimos está obrigado a declarar imposto. É um absurdo. O que é que gera isso? O que é que gera para a Receita? A Receita não quer isso. O que é que gera? Mais declaração errada. Né? A pessoa, infelizmente, não está acostumada, não sabe fazer declaração de imposto de renda, e o que é que vai fazer errado? Cai em malha fiscal, aí manda para o endereço, não recebe o correio, às vezes não entrega naquela localidade, por aí. E só gera trabalho, dor de cabeça. Né? Então, para a gente também não é interessante. Mas, infelizmente, dependemos da mudança da lei. Com relação aos 40 mil, 300 mil, não. Bom, que eu saiba, esse valor não está na lei, é uma determinação interna nossa, mas também acho que já deveria ser alterado, né? Porque esse valor já é bem antigo, os 300 mil era antes de 2008, teve aquele boom, então praticamente todo mundo passou a ser obrigado a declarar imposto de renda. Aqui outra pergunta que temos com relação aos números da malha aqui de São Paulo. Existe a possibilidade de erro da fonte pagadora ali também? Ali está incluso esse erro? É comum ter erro de fonte pagadora? Ou seja, não só o contribuinte declarou, mas alguma fonte que cruzou dados, mandou errado e retificou depois? Sim, sim. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo. Começou o imposto de renda, eu trabalhei 8 anos em Poços de Caldas. E aí, começo da declaração, o coronel da polícia me ligou. Aí daqui a pouco chegou outro tenente, não sei o que está acontecendo. A PM de Minas demorou a entregar a DIF, e aí todo mundo caiu em malha fiscal. Aí gente, calma, está processando a DIF, né? Porque assim, a DIF, o prazo é até 28 de fevereiro. Né? Geralmente o brasileiro deixa para o último dia, entra aquele volume de dados muito grande, e aí vai ser processada a DIF, e às vezes o que é que acontece? Cai em malha fiscal. Tá? Então, pode acontecer. E erros também é comum. Né? Hoje mesmo eu peguei um caso, não era DIF, era DIMOB. A imobiliária informou o CPF de um e o nome de outro. Aí o cara, na defesa dele, ele me alegou esse erro tal, e apresentou o contrato de aluguel do imóvel. E aí comprovou, eu estava correto, deferi o pedido dele. Então, assim, pode acontecer. DIF é mais difícil porque é o CPF, mas eu já peguei caso. Aí, quando eu fui ver, a pessoa, eu nunca trabalhei para essa empresa, aí eu vou na Previdência. Não tem vínculo na Previdência. Aí vou na DIF, aí às vezes na DIF você vê que está o CPF de uma pessoa e o nome de outra. É raro, mas acontece. E aí a empresa também retifica, isso é comum. Eu vou te falar que esse ano já está acontecendo. E para o mal, Vinícius, para o mal, para o ruim. Muita gente, a empresa me entregou a DIF, eu fiz igual a DIF, aí depois ela vai e retifica. Acontece isso também. Esse ano eu fui puxar minha pré-preenchida e estava exatamente desse jeito. A administradora do plano de saúde tinha um valor e o plano de saúde estava junto ali, praticamente duplicado. Eu fui puxar a pré-preenchida agora, hoje está no dia 11, eu puxei no dia 3, e aconteceu isso, de já duplicar rendimentos. A pessoa perguntou aqui, às vezes também puxou por isso. Para advogado é comum puxar a pré-preenchida, porque a maioria tem certificado digital. Sim. Eles recomendaram puxar depois do dia 25, justamente por isso, porque está entrando muitos dados, estão processando, demora um pouco, a partir do dia 25 vai estar mais correto. Aí aproveitando, você falou do certificado digital, mas agora a gente está com acesso pelo gov.br, né, e aí já está permitindo várias ações com
sem precisar do certificado digital. Vai facilitar um pouco a vida dos contribuintes. Entendi. Penúltima pergunta, devolução de auxílio emergencial. Se a pessoa recebeu 2 parcelas de R$600, ela tem que devolver um DARF só de 1.200 ou 2 DARFs de 600? Sim, é um DARF de 1.200. O que é que acontece? A Receita recebeu a informação. Todos os CPFs que receberam auxílio emergencial. Está no cruzamento. Então, quando essa pessoa entregar a declaração, vou dar um exemplo. Até um colega nosso lá de Rio Preto perguntou. Um contribuinte veio aqui dizendo que entregou a declaração, a mãe dele está como dependente dele e gerou o DARF para pagar. Porque não é só a sua, do contribuinte, é dos dependentes também. Então, pode ter vários DARFs, não é um só. Tá? Aí, no caso, segundo esse contribuinte, a mãe não tinha recebido auxílio emergencial, e aí qual é a orientação? Porque tudo vem do Ministério da Cidadania, então tem lá, até no local lá você pode reclamar que teve esse problema. Então, se tiver um DARF só por CPF, um para o contribuinte e um para o dependente, ou para cada dependente, vai ser um DARF por CPF. Mas eu não quero esperar o DARF, sei o quê. Entra no site do Ministério da Cidadania, tem como devolver lá diretamente no site. Entendi. Uma última pergunta aqui, que é a última que a gente tem aqui nas perguntas do Zoom, que é do Dr. Luciano, aqui da comissão. Ele fala da seguinte questão: depois que o contribuinte foi intimado, ele vai lá e ele informa que ele realmente estava com aquele rendimento, ele esqueceu de declarar. Ele consegue uma redução na multa ou ele vai pagar a multa de 75%? Tá. Aí, atenção à questão dos prazos que eu falei para vocês. Né? Ele foi intimado, aí tem, na malha a gente tem a intimação e em alguns casos já sai a notificação. Né? Se ele foi intimado, eu declarei uma despesa, não tinha, não sei o quê, então eu tenho a pagar uma diferença. Ele pode esperar a notificação sair e aí vai pagar. Quando sai a notificação, de repente, tem um rendimento aqui, eu concordo, eu quero pagar. Então, saiu a notificação hoje, eu tive ciência hoje, eu tenho 30 dias para pagar com 50% de redução da multa, de 75%. Ou parcelar com redução de 40% dessa multa. A multa de ofício. Ou impugnar, e aí vai para a DRJ. Voltando à decisão da DRJ também, só que aí a redução é menor, 30% para pagamento à vista e 20% para parcelamento. Então, a redução então tem que ficar muito atento ao prazo. O prazo recebi, tive ciência hoje, começa a contar, são 30 dias, tem que ver aquela questão, começa a contar no dia útil, termina no dia útil, mais 30 dias. Tem a redução só da multa de ofício. Seu Luiz Gonzaga, muito obrigado. Vou passar a palavra para o doutor Adalberto. Obrigado pelas respostas. Foram mais de 10 perguntas aqui e a gente conseguiu fazer dentro do prazo. Até logo. Que bom que vocês estão com poucas dúvidas. Eu tenho mais. Então, pode ir falando aí. Acho que a gente ainda tem mais um tempinho, se você quiser falar de algumas questões também. Ok. É que a explicação, seu Luiz, foi muito esclarecedora, bem didática, né? A gente já conhecia do ano passado, né? O senhor é muito simpático e muito didático, viu? Muito obrigado mais uma vez, né? Eu passo agora a palavra para o Dr. Marco Kojorowski, tá? Mais uma vez, gratidão, seu Luiz. Obrigado. Bom, a gente só pode agradecer a explanação do Dr. Luiz Gonzaga Ventura, superintendente adjunto da Receita Federal, da 8ª Região Fiscal. Realmente foi esclarecedor, foi importante. Nós, advogados, que além de defender as questões de imposto de renda nosso, pessoal, ainda temos que defender dos nossos clientes, né? Então, é importantíssima essa palestra. A OAB Tatuapé agradece. E, como a gente disse, são várias webinars que a gente vem fazendo, e hoje a webinar foi promovida pela Comissão de Direito Tributário, com o nosso querido presidente, doutor Adalberto.
Quero também aqui fazer menção aqui na nossa sala, que está bem, com bastante advogados, doutor Vinícius, nosso secretário, doutor Sérgio Islam, doutor Luciano da comissão, doutora Cristina, doutora Adriana Nunes, doutor Renato Camacho, nosso presidente, doutora Célia Regina, nossa presidente, doutora Edna Dias, doutora Amanda, nossa querida amiga, presidente, doutora Cleissan, doutora Laura, doutora Vanessa, doutora Heloísa, doutor Renato, doutor José Cardoso, doutora Edna, doutor Fábio, doutora Marli, doutora Roseli de Pado, doutor Alexandre, enfim, doutora Lidiane, e se eu esqueci de alguém aqui, me desculpem, além de todos os ouvintes e web espectadores que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook. Eu quero agradecer, também a doutora Valéria Rossati, mandou aqui um WhatsApp que também está, também doutor Hudson, eu vi que está presente, enfim, vários presidentes, doutora Marisa, realmente foi uma exposição excelente e, claro, já vai ficar aqui o nosso convite para uma outra webinar só de perguntas. Desde já eu quero agradecer a todos. Doutor Luiz, quer fazer alguma consideração? Só agradecer e colocar à disposição. Agradecer o convite do Adalberto e a gente está aqui para ajudar vocês. Obrigado, boa noite para todos. Obrigado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado. Pode liberar os fones? Acho que